Ei, filhas, tudo bom com vocês? Meu nome é Nathalie Silva e esse é meu canal. E antes de começar o vídeo, já peço para vocês se inscreverem no meu canal, tá? Deixar um like aqui nesse vídeo e comentar o que foi que vocês acharam, se vocês enfrentaram alguma dificuldade, enfrentam em relação ao corpo de vocês. E também pedir, né, para vocês me seguirem nas minhas redes sociais, que é o Instagram, tá? Nathalie Silva Oficial. E o Twitter, que é Fala Nathalie. Lá vocês vão me ver o tempo inteiro. Eu sempre peço a ajuda de vocês com conteúdos pro canal. Então já vai lá e me segue. E no vídeo de hoje, como vocês já leram aí no título, eu vou falar sobre como foi o meu processo de aceitação, tá? Meu nome é Nathalie, eu tenho 18 anos, né? E quando eu tinha uns 8, 9, 10 anos, eu não lembro exatamente. Foi na época em que eu mais odiei o meu corpo e que eu mais fiz coisa maluca. De lá pra cá, eu fiz coisas que eu paro hoje pra pensar e eu falo, cara, eu odiava muito meu corpo. E logo nessa época, uma das primeiras coisas que eu fiz foi começar a tomar vinagre. Gente, eu tomava vinagre com a minha tia desesperada, achando que eu ia ficar mais bonita, que eu ia emagrecer, porque eu relacionava demais ser magra com ser bonita e ser saudável. E hoje eu não acredito mais nisso, eu acho que vocês também não precisam acreditar. Essa foi uma das primeiras coisas que eu fiz, foi começar a tomar vinagre. A segunda coisa que eu fiz foi começar a comer menos e fazer exercícios físicos desesperada. Comia pouco, às vezes pulava a refeição. Eu achei que se eu comesse só 3 vezes no dia ou 2 vezes no dia eu ia conseguir emagrecer e começava a fazer exercício desesperada. Tinha uma época que eu cuidava do meu primo e minha tia me ajudava. Eu morava na casa da minha tia me ajudava, me dava uma grana. E daí eu lembro que eu juntei bastante dinheiro e eu comprei um remédio que passava na televisão, né, o tempo inteiro, que era para emagrecer. E o que foi que eu fiz? Eu tinha muito medo da minha mãe descobrir e minha tia também. Daí eu pegava esse remédio, eu deixava dentro da minha mochila da escola e eu comecei a tomar. Até que teve um dia que minha mãe precisou pegar uma caneta. E daí ela falou, eu vou pegar aqui no seu bornal. E eu falei, meu Deus, o remédio tá lá dentro. E tava bem no lado da pochete. Aí minha mãe viu, minha mãe reclamou, perguntou pra que era. Eu não lembro o valor do remédio, eu sei que o remédio era pra tirar celulites, estrias, dizia que emagrecia e eu tomava. E eu era só uma criança que tinha comprado remédio pra tentar emagrecer. Eu acho que essas são só uma das coisas que eu me lembro, tá? Que eu fiz. Mas eu sei que eu fiz coisas horríveis. Todas essas coisas eu não me orgulho de nenhuma. E eu acho que vocês também, se vocês fazem alguma coisa dessas, como por exemplo usar cinta para esconder seu corpo, fazer exercício, ficar sem comer, são coisas extremamente problemáticas e que a gente precisa desmistificar isso. Então, uma das primeiras coisas que eu notei que eu fazia, né, que eu buscava esse corpo perfeito, eu seguia mulheres que o tempo todo ficavam falando que ser magra era uma coisa boa, que ser magra era ser saudável. Principalmente aquelas musas fitness, né, que falavam o tempo todo: ai, gente, ó, compra esse produto que você vai emagrecer, esse produto vai fazer você desinchar, esse produto vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, indiretamente, eu era influenciada por isso. Eu consumia esse tipo de conteúdo. Eu era louca por aquilo, sabe? Eu via... Meu Instagram só tinha isso, só tinha pessoas padrão, só tinha pessoas que falavam que ser magra era ser coisa boa. Então, eu já comecei daí. Eu parei de seguir esse tipo de gente. Eu fiz uma limpa no meu Instagram, tá? Desse tipo de pessoa. Até amigos mesmo que ficavam falando o tempo todo. E eu comecei a entender que gordofobia era um assunto que não era levado para uma conversa. Eu comecei a falar, por exemplo, meus amigos faziam posts extremamente problemáticos, como, tô comendo uma gordice, e essas são coisas que as pessoas fazem e não sabem que é gordofóbico. Então, se você faz isso, pelo amor de Deus. Isso é extremamente gordofóbico. A gente fala muito o termo gordofóbico e a gente não sabe. E daí eu comecei a seguir pessoas que me agregavam, que faziam eu me aceitar. Tá? A aceitação que eu tô falando não é só a aceitação do corpo, não. É eu entender que meu cabelo é bonito, é eu entender que meu corpo é bonito, é eu entender que eu andar sem sutiã é bonito, que eu não preciso estar com os peitos lá quase chegando na boca pra eu me sentir bonita. Então, assim, eu vou deixar até aqui na descrição o link de pessoas que eu comecei a seguir. Mas eu comecei a seguir Lúcia Gonçalves, eu comecei a seguir Alexandrismo, Luísa Junqueira, tem muito mais gente, eu vou deixar tudo aqui. Eu não vou lembrar de todo mundo agora.
Mas eu acho que foi uma das primeiras coisas que começou a me empoderar. Eu ver que existia pessoas da forma como eu era, entendeu? E eu comecei a ver que eu não era gorda, que eu não era gorda, tá? Eu comecei a enxergar que aquele era o meu biotipo. Gente, isso mudou a minha vida, com certeza. Porque não adianta eu ficar 100 dias sem comer. Esse é o meu biotipo. Ninguém da minha família é uma pessoa magra. A única pessoa que tem magra da minha família, sério, é a minha mãe. O resto das pessoas são realmente pessoas gordas ou pessoas padrão, mas que tem uma barriguinha e que tem, sei lá, sabe? É o meu jeito. E eu comecei a me aceitar. E eu ver que tinha mulheres, homens, com o mesmo jeito que eu, já foi uma coisa assim que levantou minha autoestima. Eu falei, cara, tá vendo? Não só existe aquelas musas fitness, né, que tinha umas que eu seguia que era extremamente problemática, que falava que você tinha que ficar sem comer, que tinha que colocar o dedo na garganta. E aliás, eu já fiz isso também, já coloquei o dedo na garganta, esqueci de falar isso. Essa foi uma das primeiras coisas. Eu comecei a consumir conteúdo, principalmente de pessoas negras e gordas, né? Tô descobrindo mais pessoas agora. Aliás, se você faz algum conteúdo relacionado a isso, deixa aqui um comentário. Outra coisa que eu fiz também foi começar a assistir vídeos dessas pessoas, né? Tem muita gente que tem canal que fala sobre gordofobia, que fala sobre padrão, que fala sobre como você se amar. Então eu comecei a consumir esse tipo de conteúdo. Você também pode ler livros se você não tem paciência de estar assistindo vídeo no YouTube. Ou ficar vendo a foto dessas pessoas, fotos, seguir ela nas redes sociais. Foi uma das coisas que eu também fiz. Outra coisa foi, eu comecei a parar de postar coisas gordofóbicas, porque eu também postava, sabe? Sabe aquela foto de, ai, por exemplo, eu tô na quarentena, antes e depois da quarentena, que é a pessoa mais gorda e tal. Eu comecei a parar de postar essas coisas. Porque não adianta eu querer aceitar o meu corpo, querer combater se eu tô rindo, se eu tô postando coisas que vai contra tudo que eu quero acreditar, tudo que eu acredito, tudo que eu busco aceitar. Todos os dias eu olhava meu corpo no espelho, eu ficava pelada, olhava meu corpo no espelho, e isso é um ato revolucionário, você se olhar, você enxergar, e eu enxergava cada estria, eu comecei a me conhecer, eu comecei a entender qual era meu corpo, eu olhava cada cicatriz, tudo, gente. E foi uma das coisas assim, não é uma coisa que você vai acordar da noite pro dia e você vai falar assim, nossa, eu tô linda, não, gente. Amor próprio é um ato revolucionário, é um ato diário. Não vai ser uma vez no dia, ou uma vez no dia não, perdão. Uma vez no mês que você vai começar a se amar, não. Você tem que olhar todo dia pra você no espelho, falar, nossa, eu tô linda. Lógico que vai ter dias que você vai se sentir assim, cara, o caminhão do lixo passou aqui e esqueceu de me levar, tá? Mas esses dias são muito menores dos dias que você vai se amar. Então eu comecei a me olhar no espelho, a enxergar que eu era uma pessoa bonita. E com certeza, uma das coisas que eu fiz que mais me ajudou foi eu começar a tirar foto do meu corpo. Antes, gente, eu vestia roupas largas. Antes eu usava bastante preto. Ainda uso, mas é porque eu gosto agora, sabe? Mas eu usava antes pra esconder mais. Usava muitas roupas largas. Hoje, ó, eu tô gravando esse vídeo pra vocês. Eu tô de cropped e eu não usava porque eu tinha vergonha. Eu tô sem sutiã, eu tinha vergonha. Então, eu comecei a tirar foto e comecei a postar no meu Instagram. E, por incrível que pareça, o meu Instagram tem uma quantidade de pessoas legal. Mas, assim, cara, a galera me abraçou, sabe? Eu fui inspirando muitas mulheres, fui inspirando muitos garotos também. E eles mandavam mensagem pra mim no direct, falando, cara, muito obrigado por essa foto e tal. E mandava foto deles também. E daí foi uma coisa que foi me deixando cada dia mais feliz. E eu fui falando, cara, eu tô fazendo a coisa certa. E se alguém falar pra você também que nem um dia ela vai estar mal, ela tá mentindo, tá? Como eu já falei, vai ter dias bons também. A maioria dos dias vão ser bons. Mas a gente vai também ter dias ruins e a gente precisa estar preparada pra isso. E eu vou citar um exemplo da Alexandrismos, que eu adorei esse exemplo e eu vou sempre estar utilizando. Se a Bruna Marquezine, que é uma mulher magra, eu não tô falando mal dela, tá? Eu tô falando que ela é magra. Se ela é uma mulher magra e ela ganhar 5 quilos, ela vai continuar magra. Ela não engordou, ela não tá gorda. Ela apenas ganhou peso. É isso e ponto. Quando você entender isso, a gente pode conversar sobre tudo que você quiser. Se você entender isso, você já entendeu tudo, tá? Então, eu peguei esse exemplo e eu falei, cara, pior que é verdade,
entendeu? Esse exemplo que ela deu foi um exemplo recente, mas como eu falei pra você, a aceitação, ela não... Nunca você vai estar 100% aceito. Eu não tô falando que você precisa se aceitar do jeito que você é, ponto tal. Não tô falando que você não pode, sei lá, colocar um silicone. Vai e coloca, sabe? Você só precisa entender se aquilo tá sendo a vontade sua. Se você tem que se questionar se aquilo é um desejo seu. Se pergunte, cara, eu tô fazendo isso por mim? Ou eu tô fazendo isso porque a sociedade está impondo, porque eu quero mostrar para a sociedade que eu tenho, porque aquela influenciadora digital falou que eu tenho que fazer, sabe? É você se questionar. Então, isso foi com certeza também uma das coisas que mais me ajudou. Era me questionar se eu tava fazendo aquilo por mim. Por exemplo, ano passado, foi o ano em dezembro que eu comecei a malhar. E, gente, eu me questionei muito se eu queria aquilo. Me questionei muito, muito, muito mesmo. Porque a academia é um ambiente que quase 100% das pessoas estão ali porque elas odeiam o seu corpo. E eu comecei a todo dia me pesar. E balança foi uma das coisas também que eu parei de usar. E todo dia eu queria me pesar pra eu saber se eu tava mais pesada, se eu tinha emagrecido, se eu tinha engordado, se eu tinha ganhado peso. Gente, eu comecei a fazer isso diariamente. E daí eu só fui me tocar depois, tá? Mas eu tava fazendo academia não porque eu queria emagrecer. Eu tava fazendo academia porque eu precisava movimentar meu corpo. Eu vivia o tempo todo na escola, eu comia muita besteira. Antes eu fazia atletismo, depois eu parei. E daí eu queria malhar porque eu gosto de movimentar meu corpo, eu gosto de me exercitar. Então foi uma das coisas que com certeza fizeram eu meio que me sabotar e ao mesmo tempo não o meu processo. Porque, como eu falei, é um ambiente que quase 100% das pessoas estão ali porque elas odeiam o corpo dela, porque elas querem emagrecer e uma pequena parcela é porque quer ganhar peso e que também, na maioria das vezes, odeia o seu corpo. Então, basicamente, o resumo desse vídeo, eu falei que eu comecei a parar de me auto-sabotar, comecei a parar de usar balança, de usar cinta, né? Eu comecei a me aceitar, seguir pessoas que me inspiravam, seguir pessoas que falavam sobre o que eu queria ouvir, sabe? Parei de seguir essas musas fitness, tá? Eu só sigo algumas, mas que falam sobre, ensinam muita receita, porque eu gosto muito de cozinhar, né? Que falam sobre receitas ou alguma coisa assim. Uma das coisas que a gente faz é começar a odiar a comida, achar que é a comida que tá engordando a gente e tudo mais. Gente, não. Não. Você comer pouco não vai fazer diferença nenhuma, você tem que comer saudável. É isso, entendeu? E a gente parar de relacionar também pessoas gordas com pessoas que não têm saúde. Como eu já falei, gente, isso é biotipo, tá? Se o seu biotipo é endomorfo, ectomorfo, mesomorfo, você precisa estudar isso, o que é o seu biotipo. Então vá lá e pesquisa. E parem de achar que vocês ficarem sem comer vai ajudar vocês. Então, assim, eu acho que eu consegui passar toda a mensagem, né, do meu processo. Talvez pareça um pouco confuso, mas é porque eu já fiz bastante coisas, né, em relação ao meu corpo. Mas é isso, gente. Sigam pessoas que influenciam vocês. Sigam pessoas que estão ali pra mostrar que são reais mesmo. Por isso que eu gosto de mostrar que eu sou real. Eu não me importo com o que as pessoas falam. Começo a elevar também essas pessoas, a deixar um comentário lá legal na foto das pessoas. Isso com certeza vai ajudar você a tirar fotos e tudo mais. Então o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Desculpa qualquer coisa se eu falei alguma coisa de errado nesse vídeo, mas esse foi o meu processo. Eu tentei ser o mais sincera possível e não me prolongar tanto. Eu tentei resumir tudo, talvez eu esqueci de algumas coisas, mas qualquer coisa eu faço outro vídeo. Mas é isso, gente. Obrigada por ter assistido até aqui. E tchau!